Este é um dos filmes que eu mais gostei no ano passado. Eu sei que muita gente fala sobre ele, sobre o feminismo, sobre a relação do paternalismo, sobre diversas coisas que já foram exploradas em muitos vídeos. Só que eu vou trazer aqui de uma forma diferente, que eu não vi em nenhum outro lugar sendo discutida ou comentada. Olá, eu sou Eduardo Armelin e seja bem-vindo ao canal Reflita. Aqui vamos falar sobre o filme da Barbie. É um filme que eu gosto bastante e que, muito pelos motivos pelos quais eu não vi ninguém comentando por aí. Primeiro, a gente vai ter spoiler nesse vídeo, então se você não assistiu ainda, vai lá conferir, ou também, se quiser assistir com spoiler, assista o vídeo e depois confira o filme, porque ele é muito importante e faz total sentido depois que a gente conversa a respeito. Então, fique à vontade aí para escolher a melhor maneira, tá? Outra coisa que eu preciso ser bastante honesto é que não existe certo ou errado. Aqui é uma análise baseada num storytelling, numa história, numa narrativa que tem diversos pontos de reflexão e análise. Então, é importante a gente lembrar que eu não estou aqui descaracterizando ou não validando todos os outros simbolismos que o filme carrega, tá? Todas elas existem em diversos contextos e avaliações, dependendo de quem está assistindo. Mas este vídeo em particular, a gente vai falar sobre uma questão que é a criação e o desenvolvimento da consciência. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que, além de tudo isso que a gente já sabe que existe e que o filme fala com bastante propriedade, de uma forma até bastante didática, para mim a evolução da personagem Barbie, ela é muito característica com essa questão da evolução da consciência ou da expansão da consciência. Por que eu trago isso bastante? Porque a gente começa a ver a Barbie dentro daquele mundo daquele mundo de plástico. Essa é a realidade, né? Então, ela vive aquela rotina, todo dia é a mesma coisa, e que, se a gente for parar pra pensar, é um pouco da forma como a gente vive também, né? A gente tem uma rotina, a gente sabe o que vai acontecer no dia seguinte, e basicamente a gente vive dessa forma, muito parecido com o filme da Barbie. Mas chega um momento que ela começa a se questionar e sentir algum incômodo dentro dela, né? Que é quando ela começa a pensar sobre morte e sobre as coisas. E é nesse ponto que eu queria fazer o primeiro paralelo com relação à expansão da consciência. Porque a consciência, todos temos, né? Independente da forma como a gente vê a consciência, seja ela espiritual ou psicológica, ela está pautada na nossa realidade, na forma como a gente vive, na forma como nos relacionamos e estamos inseridos no mundo. Então, é muito interessante que isso é trazido no filme de forma bastante assertiva, porque em meio a momentos onde a gente está tão acostumado a viver a vida, chega alguma situação que nos traz um incômodo em que a gente começa a se questionar. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente para aquela voz, ou a gente para aqueles pensamentos, que no final a gente acaba nunca parando realmente, tá? Porque eles sempre vão existir ali. A gente só vai colocar eles um pouquinho de lado. Ou a gente começa a dar voz àquilo, a gente começa a querer entender de onde vem. E aí que vem os questionamentos. E isso que é muito importante. A expansão da consciência, ela está muito pautada nos questionamentos que a gente faz sobre a forma como vivemos, a forma como nos relacionamos, ao mundo que nos cerca e os ambientes que a gente está inserido. Então, quando nós começamos a questionar se aquilo é certo ou errado, se aquilo faz sentido ou não, esse é o momento que a gente está experimentando a expansão da consciência. Embora no filme da Barbie, ela não quer, ela é resistente. E isso também é uma reflexão, porque a gente vai fazer isso com muita frequência. A gente vai olhar para uma situação e falar assim, eu não quero entrar ali, eu não quero fazer isso, por qualquer outro motivo que exista. Né? Eu mesmo tenho minhas próprias referências quando eu falo do próprio canal Reflita, de estar aqui me mostrando, de estar aqui criando conteúdo e um vídeo com o meu rosto. Né? Então, durante muito tempo eu
parava e falava, eu não quero ir por ali ainda, eu não quero, acho que não é minha praia, acho que é aquilo. E isso é uma das coisas que a gente consegue encontrar em diversos momentos da nossa vida. Então é muito legal que o filme tenha trazido isso de uma forma tão genuína, né? Que é ela conflitando com as próprias mudanças que não só o corpo dela estava apresentando, porque isso também acontece com a gente, nosso corpo está dizendo pra gente o tempo todo qual o caminho que a gente está indo, então nós ficamos com mais dor de cabeça se a gente está inserido num ambiente que é mais puxado, mais cansativo, nossa energia some em ambientes que não são tão agradáveis. Então, assim, nosso corpo está sempre respondendo. E no caso dela, de acordo com os questionamentos, o corpo dela também começa a responder já de uma forma muito mais avançada do que ela consegue entender. É como se o corpo dela já tivesse tomado uma decisão, mas a sua mente ainda não tivessem chegado lá. Então, ela parte nessa jornada. E aí ela vai com o Ken, que é o par romântico dela, entre aspas. E eu ouvi cada coisa falando sobre a relação dos dois na internet, no YouTube, e que, pra mim, a relação dos dois ela é bem diferente do que as pessoas comentam. Que não é só única e exclusivamente da questão amorosa, do paternalismo, o feminismo. Ela tá muito atrelada também a essa evolução da personagem, em que no momento que eu questiono a realidade que eu vivo, no momento que eu resolvo sair dela, eu começo a estar aberto à vulnerabilidade, eu começo a estar aberto ao que eu recebo desse mundo e começo a enxergar ele de uma outra maneira, que eu começo a encontrar coisas que vão fazendo sentido, né? Então, na posição dela, a gente encontra ela sentando com a senhora no ônibus, onde ela tem um momento ali muito vulnerável, muito bonito. E a gente vai falar sobre vulnerabilidade no canal também, que é uma das forças e é onde a gente se conecta como ser humano. E ali ela se conecta com o mundo externo. E ali ela se conecta com uma realidade que ela não conhecia e que é estranho, mas é tão bonito ao mesmo tempo. E isso é muito legal de ver o personagem passando, porque a gente também se encontra nesses momentos. Nós também passamos por essas situações em que a gente estranha, mas a gente também gosta. É meio que aquele sabor agridoce, assim, da vida. Só que em contrapartida, o Ken, ele descobre um outro lado da moeda, que é o paternalismo. E aí ele sai de um ambiente que até então é aprisionador, porque você faz a mesma coisa o tempo inteiro, você tá numa mesma realidade o tempo inteiro, e você vai para um outro que também é aprisionador. E essa é a diferença da relação dos dois, que pra mim faz total sentido. Enquanto a Barbie ela tá indo para um caminho de liberdade, do pensar aberto, do pensar livre, né, de se permitir pensar fora da caixa, de não aceitar tudo da forma como exatamente as pessoas dizem que é, ele sai de um ambiente onde as pessoas dizem pra ele que tem que ser, para um outro ambiente que as pessoas também dizem como tem que ser. Então, aqui é muito legal falar sobre essa relação, porque ele exatamente segue padrões que a gente também faz no dia a dia. É muito comum a gente sair de uma realidade e ir para uma outra, esperando que aquilo seja a melhor solução, mas quando a gente vê, a gente está repetindo padrões, a gente não está satisfeito com nós mesmos ou com as coisas que a gente conquistou, porque a mudança que precisava ser feita, ela não ocorreu. E é legal ver esse paralelo ao longo dos dois personagens, porque chega no final do filme e ele ainda tá incomodado, e ele ainda tá conflitando com ele mesmo de uma forma que ele se desespera, ele chora, ele não sabe nem quem ele é. Olha que legal, olha que bonito é essa reflexão de você navegar por diversos ambientes, tentando se adaptar a essas realidades como se elas fossem a realidade certa pra você, mas na verdade é você que não tá encaixando na realidade, sabe? E isso é muito legal. Por outro lado, a gente vê toda a trajetória da Barbie sempre explorando, sempre conhecendo pessoas, sempre conhecendo situações que vão questionando ela, né? Ela é colocada numa caixa e ela começa a sentir que não é mais aquilo. Você vê nos olhos da atriz, né, da Margot Robbie, o incômodo, olhando para aquilo e falando, mas não é. Você vê na cara dela.
e aí ela sai, ela desbrava, e aí ela tem a ajuda de outras pessoas. É, embora o ponto de vista dela seja ainda, deixa eu corrigir o que sempre existiu. E isso que é muito legal no desenrolar dessa personagem, porque chega no final do filme e ela fala, não é meu final. Isso é tão incrível, porque todo mundo ao redor dela gostaria que o final dela fosse ficar com quem, fosse voltar ao normal, né? Que ela vivia, voltar à rotina que era dela. Mas ela tá com um semblante diferente. É, ela tá mais humana. Ela mudou. E isso que é muito, muito legal de ver, porque a pessoa, quando ela muda, ela não encaixa necessariamente nos ambientes que antes eram normais. E o que também é muito interessante no filme é que todo mundo ao redor dela consegue enxergar isso. Nesse ambiente que ela está inserido, existem diversas pessoas ali, né, diversas figuras ali que conseguem enxergar essa mudança na Barbie, incluindo a Sasha, que é uma criança, filha da Glória, que também tem a sua jornada de desenvolvimento, tem o seu aprendizado dentro do filme, mas ela é uma das primeiras que fala, não, não é isso. Tá errado. Por quê? Porque ela é aquela voz dentro do filme que é a provocadora. Eu não quero olhar as coisas pelo olhar com as quais todos foram inseridos, né? Então, ela é aquela figura ao longo do filme que questiona por que que a Barbie tem que ser nesse padrão, por que que as coisas têm que seguir um padrão. Tanto é que na escola ela é fora do padrão, ela é fora do popular, né? Ela é essa pessoa que questiona. Obviamente que talvez ela faça isso de uma forma ainda com muita intensidade, porque ela não se conhece, mas ao longo do tempo ela vai entendendo como isso funciona e ela consegue ressoar esse descolamento com que a Barbie tá vivendo. Então isso que é muito legal, olha como as coisas estão super conectadas. E aí nesse ambiente, todas as outras Barbies enxergam que aquela não é mais a Barbie padrão, que aquela não é mais a pessoa que ela sempre foi, o ser que ela sempre foi. Ela mudou. Então, quando todo mundo te apoia dentro desses ambientes, entende que a tua mudança foi realizada, que a tua mudança foi concretizada e ela chegou, fica fácil para todo mundo aceitar que você precisa ser inserido num ambiente que faça mais sentido para você. Então, quando chega no final do filme e a gente vê a Barbie decidindo se tornar humana, esse, para mim, é a cereja do bolo do filme. E é exatamente por esse ponto que reforço muito a teoria de que o filme da Barbie, ele é sobre tudo aquilo que a gente já sabe que ele é, sobre todas as críticas que ele faz, sobre os ambientes, sobre a forma como a gente mantém culturalmente nossa sociedade, mas, acima de tudo, em termos individuais, em termos da pessoa, em termos da nossa jornada como ser humano, o filme fala sobre se tornar humano, sobre expandir sua consciência e enxergar a vida de uma forma muito mais leve e de uma forma muito mais simples e natural. E é isso que a gente vê ao longo do filme. A Barbie sai de uma boneca basicamente podada e que foi criada naquele ambiente, a padrão, né? É isso que é legal falar. E ela evolui para se tornar uma humana, e que existe tantas falhas, e que as pessoas são tão diferentes, e que o mundo é cheio de regrinhas idiotas, ou regras que precisam ser questionadas na realidade que a gente vive hoje. E ela fala, tá tudo bem, porque eu tô preparada para esse ambiente. E é importante que a gente também faça esse questionamento com nós mesmos, que a gente também permita que esse olhar vá pouco a pouco evoluindo e que a gente consiga ver essa distinção da pessoa que a gente era para a pessoa que a gente se tornou. Obviamente que a gente não vai sair de uma Barbilândia para um outro ambiente, para uma outra realidade paralela. Não, mas a gente vai sim mudar ambientes, a gente vai talvez fazer mudanças significativas, mas o mais importante que essa mudança seja é que ela seja de dentro para fora. E é sobre isso que a gente pode aprender sobre o filme da Barbie. Faz sentido para sua realidade? Coloca aqui nos comentários, deixa eu ouvir um pouquinho como essa transformação e essa expansão da consciência faz sentido na sua vida. Compartilha esse vídeo, curte o vídeo, ajuda o canal a crescer
E como eu sempre digo, espero que você tenha gostado desse vídeo tanto quanto eu me diverti fazendo. Então, te espero nos próximos e até mais!